informação, depois inicia a coletiva com o nome e o veículo. Por favor, presidente. Bom dia a todos, profissionais da imprensa que estão aqui, membros da direção, conselheiros, conselheiras, sócios, sócias e os colorados e coloradas que estão nos acompanhando nesse momento. Inicio trazendo a informação importante da confirmação de Abel Braga como nosso diretor técnico. Fruto do entendimento, enfim, do clube, da importância, do desejo do Abel também. Já tinha manifestado isso em outras ocasiões. O Abel não parou de trabalhar desde domingo. Tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva de busca de um novo treinador. Não foram nenhuma nem duas reuniões que tivemos, e isso tem sido importante nesse momento de reorganização do departamento de futebol, a começar então com a confirmação do Abel, contrato por 1 ano, diretor técnico, e provavelmente a semana que vem estará em Porto Alegre, e a gente vai combinar aí o momento dele também conversar com vocês. Ele me pediu, que está sendo muito procurado pela imprensa e que não está respondendo, e nesse sentido disse que fará com prazer aí um contato com vocês a partir da semana que vem, e que está realmente focado junto com os profissionais do departamento de futebol trabalhando neste novo momento. Então essa era a comunicação, acho importante, para que a gente tivesse aí também um passo necessário, mas ainda insuficiente. Precisamos terminar esta recomposição do departamento, e isso, na nossa expectativa, deve acelerar ainda mais agora, e com essa confirmação da presença do Abel. Fico à disposição de vocês para as perguntas, conforme a gente tinha combinado lá, e acho que foi importante naquele momento a gente ter concluído aquela etapa, e agora aqui poder estar projetando aí o futuro. Bom dia, presidente. Leonardo Sonda, TV Bandeirantes. Presidente, queria que você falasse um pouco sobre, então, esse departamento de futebol, que começa com Abel Braga. Como que está a conversa para que um executivo seja contratado para a vaga do André Mazzuco? Qual a sua, digamos, etapa desta negociação? Se está próximo, se não está próximo? O que dá para projetar ainda nessa semana, talvez um anúncio do novo executivo? E também sobre o treinador. A partir do executivo vem o treinador, ou o senhor e o Abel já estão negociando com possíveis comandantes para a próxima temporada? As duas posições são importantíssimas, mas como a gente tem um espaço curto de tempo, elas estão correndo em paralelo, né? Estamos conversando e avaliando o mercado em relação à posição de executivo, e o Abel também tem feito, conjuntamente conosco, avaliações a partir de um conjunto de informações que o clube possui, não só de agora, mas sempre atualizando de outros momentos, a partir deste banco de dados, dessas informações, e também do momento, né, de cada um, sendo feito análises, avaliações, filtros, né, e até mesmo contatos preliminares, aí, sondagens, para que a gente possa ir afunilando, né, e podendo, então logo a gente consiga avançar, anunciar esse nome. Mas é um trabalho paralelo, tá, que está sendo feito, e não necessariamente, pelas circunstâncias que a gente está vivendo, a gente possa anunciar primeiro o executivo para depois ir atrás de um treinador. Essa circunstância, ela nos exige trabalhar em paralelo, e conforme as coisas possam estar sendo confirmadas, nós vamos estar aqui prontamente informando vocês. Presidente, bom dia. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Senhor, agora, no final da sua frase,
independentemente da ordem, então, o departamento de futebol pode ser concluído depois de um treinador ou antes? Só para pegar esse gancho e aí aproveitar a minha pergunta ao senhor o saldo da reunião com os ex-presidentes que o senhor fez no início da semana, porque no seu manifesto, no domingo, depois do jogo, o senhor disse que para 2026 o grande objetivo do Inter era ser um clube mais pacificado politicamente, ter mais espaço para que as coisas pudesse andar melhor, diferente do que foi em 2025, para que o clube não precise passar pela situação que passou na última rodada. Obrigado. Bom, não vou esquecer das duas, porque às vezes o cara esquece de uma pergunta da outra, mas a primeira foi sobre a ordem. O ideal é que a gente pudesse, num momento de reorganização, né, poder ter o executivo sentado junto com o diretor técnico, né, e podermos ali trabalhar o perfil, né. Mas o momento que a gente está vivendo de um curto espaço, daqui a 30 dias, hoje é dia 11, 30 dias, 12, menos de 30 dias estaremos estreando o Campeonato Gaúcho, né? E nesse aspecto é importante que a gente e dia 3, a representação dos atletas, né? Então é importante que a gente tenha isso concluído o quanto antes, e muitas vezes as circunstâncias não nos permitem aguardar, por exemplo, algum desfecho de negociação um pouco mais demorada com o executivo e um pouco mais rápida com um treinador que a gente entenda que, e principalmente com a presença do Abel trabalhando junto conosco nisso, nos dá uma segurança de que a gente vai estar trabalhando dentro de um cenário técnico e esportivo que tem muito a ver com a função do diretor técnico, bastante alinhada. Isso para nós era muito importante que fosse antes, e felizmente mesmo a gente não podendo vir aqui confirmar a presença do Abel, eu afirmo para vocês que ele não desligou, não desplugou, né? Não desconsiderou, não teve dúvidas em nenhum momento, né? E sim foram conversas de planejamento para o ano que vem. E essas conversas, felizmente, convergiram para que a gente pudesse hoje estar aqui confirmando o nome dele. Desculpa, viu? Eu falei que a segunda pergunta. A conversa foi uma conversa inicial, tá? Uma conversa, de fato, sincera e manifestando o interesse, não em cargos, em espaços, porque isso é o de menos, mas em possibilidade da gente construir algo para esse ano, que eu julgo muito importante, independentemente do aspecto político, de nuances. A eleição é praticamente daqui a 10 meses. 10 meses nós estamos em eleição, né? Como sempre foi no Internacional, né? E buscar esse entendimento, na minha opinião, é buscar dialogar com projetos que estão sendo pensados, e eu tenho certeza que já estão sendo pensados para o futuro, onde a gente possa trazer conceitos, independentemente da matriz política que está sendo trabalhada, mas também, gente, também, muito importante isso eu disse, nós podemos, ao concluir o trabalho do comitê, que está trabalhando com modelos, com uma consultoria internacional, que vai nos trazer, que tenho absoluta certeza, porque foi assim em vários clubes do Brasil, né? Indicativos de soluções para esse momento. O interesse é que a gente possa fazer isso acontecer, e para isso acontecer, não adianta só a gestão querer. Nós precisamos, a partir deste trabalho, né, de entendimento mais amplo, que a gente possa fazer isso acontecer, porque isso vai ser importante não só para este ano que vai chegar, mas para talvez os próximos 5 ou 10 anos do clube. Esse é o centro da discussão, assim, agora podendo falar um pouco mais aprofundada aqui com vocês, do que não dava para falar domingo, por circunstâncias das mais diversas, que eu já expliquei. Mas é poder entender o seguinte, o que tem de importante para o clube aqui? O que sai desse trabalho, que nós precisamos aí, talvez em janeiro já concluído, que nós precisamos implementar já o ano que vem? Quais são os modelos aí, né, que há acordo de todo mundo? Ok, bom, e para implementar isso,
querem estar junto para implementar, para fiscalizar por dentro, para estar junto no dia a dia, a partir de uma plataforma única de transição, eu acho que isso ganha o clube. Eu acho que isso ganha o clube. Tá? Mas também, né, a gente precisa convencer politicamente. Não é só na razão dos números, porque eu já aprendi que, às vezes, na razão dos números, na técnica, isso é muito bom, isso aqui, por isso, isso, né, as razões políticas, muitas vezes, não permitem. Então, tem que ter gestos políticos para que a gente possa construir gestos técnicos aí e de tomar decisão. E isso não foi possível apresentar para os presidentes, porque isso não está concluído. Então, a conversa realmente foi uma conversa de intenções, mas que terão elementos a partir do término desse trabalho, né, que está sendo feito de forma bastante independente por esse comitê, né, que está sendo trabalhado por eles. Eu não tenho e não tive reuniões, né, a não ser uma reunião inicial desse trabalho, onde foi apresentado qual era a metodologia do trabalho. O restante, a gestão passou todas as informações solicitadas, de números, de contratos, de tudo que vocês imaginam, para que eles pudessem trabalhar e pudessem nos trazer, né, no seu ritmo, no seu trabalho que está previsto aí para final de dezembro, início de janeiro, e a gente possa levar isto ao Conselho, apresentar isto ao Conselho, e que isto seja uma espécie de bússola aí, né, num caminho que a gente tenha que percorrer para enfrentar o tema financeiro e para que a gente possa projetar aí os próximos anos. Bom dia, presidente. Alê Dornelles, Rádio Grenal. Na última coletiva lá no CT, eu havia lhe feito a pergunta a respeito da avaliação do trabalho dos profissionais do departamento de futebol. E o senhor havia respondido que não era o momento, que a gente estava num processo de mobilização para conseguir a permanência na Série A e que após a temporada, o senhor diria qual foi a avaliação ou qual era a avaliação a respeito do departamento de futebol. O único movimento por parte do clube foi demitir o André Mazzucco, o diretor executivo. O Bisol colocou o cargo à disposição, o D'Alessandro também. Então, eu gostaria de saber qual que é o diagnóstico de você sobre o departamento de futebol, se haverá novas mudanças, se tudo vai ficar nessa demissão do André Mazzucco. E aproveitando, né, naquela sua declaração ao final da última partida sobre a questão dos 4 anos em 1, né? Levando em consideração o ano de 2026 sem competição internacional, o que vocês estão pensando de estrutura para o departamento de futebol, levando em conta menos receitas por não estar participando das competições internacionais, se vai ser um departamento mais enxuto, um departamento mais estruturado dentro dessa questão dos 4 anos em 1? Desculpa, Lê, eu pedi uma caneta aqui porque foram 3 perguntas quase. Se eu esquecer aqui, tu só me lembra, tá? Mas a primeira primeiro eu quero te dizer que não foi só a saída do Mazzucco, está muito claro. Houve uma mudança profunda no departamento de futebol. Saiu o vice de futebol, saiu o diretor esportivo e saiu o executivo. Então, estas são as saídas. Independentemente da forma como aconteceu, havendo uma mudança profunda no departamento, né? Então, essa é a primeira questão. Se me permitem aqui, seria um pouquinho mais extenso, talvez algumas perguntas aqui eu responda, mas é que esse tema do diagnóstico é importante eu traçar, né? E aí, é importante contextualizar, gente, porque o Internacional já passou por momentos difíceis como esse, já teve contextos diferentes, já teve razões diferentes, e não se trata aqui em nenhum momento de ficar buscando desculpas paralelas, mas é importante, na minha opinião, para o torcedor que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, e alguns até manifestam isso, a gente colocar. Primeiro que foi um segundo semestre difícil. Nós, no primeiro semestre, cumprimos os objetivos. Nós vínhamos de um ano anterior, a chegada de uma nova comissão técnica, do novo departamento de futebol, de um momento importante, onde, no final do ano, construímos aí a ideia de que o mais importante era a manutenção da equipe, né? E isso foi avaliado por nós, e aí não estou dizendo que está certo, isso também tem composições de erros
porque fazem parte da origem dos processos, né? Mas também por vários de vocês, pela torcida, né, de que nós tínhamos um time e uma equipe qualificada para brigar, né, por títulos ou minimamente por posições lá em cima da tabela. Junto com isso, num aspecto paralelo a isso, nós tivemos, depois de 3 anos de superávit, um déficit importante. E isso vai fazer conexão com o que eu vou falar mais adiante, de decisões que tomamos no ano de 2025, preocupados com essa informação e com a necessidade de recuperar isso. Nós tínhamos uma projeção de um fluxo de caixa apertado para 2025, mas tínhamos a previsão e a intenção de ter, no final de 2024, em dezembro de 2024, aprovado um projeto que injetaria 200 milhões no clube para pagamento de dívidas, para alongamento da dívida. E esse alongamento da dívida nos permitiria ter um fluxo de caixa melhor e funcionando melhor em 2025. Esse era o projeto e a ideia inicial. Infelizmente, por falha nossa, de não termos conseguido, falha da gestão, de não ter conseguido convencer a maioria no Conselho Deliberativo, nós tivemos essa dificuldade, né, real, e repito, uma dificuldade nossa de não ter conseguido ou mudar o projeto para questões que eram sensíveis ao clube e ao conselho, ou convencer de que a gente tinha segurança de que aquilo era um movimento importante. Erramos. O fato é que isso não aconteceu. Nós tínhamos uma avaliação, né, de um plantel competitivo. E a gente falou muito, gente, nesse final, segundo semestre, da apatia do grupo, da falta de resposta, né? E eu quero trazer aqui, isso hoje eu posso falar com tranquilidade, que na avaliação no início do ano, nós chegamos, o Departamento de Futebol, em conjunto com a direção, a fazer uma avaliação de que nós tínhamos ali, e eu não vou citar aqui exatamente os nomes, mas no mínimo 5 ou 6 lideranças importantes no grupo, que era uma carência que a gente vinha vendo em alguns anos. E falo aqui de lideranças importantes dentro de campo, que por várias circunstâncias não conseguiram desenvolver esse aspecto que faz falta e fez falta, né, naquele momento importante onde a gente teve uma queda de rendimento. Nós chegamos no meio do ano e não conseguimos. Nós tínhamos um planejamento no início do ano de algumas saídas para que a folha salarial tivesse já uma redução no início do ano. Nós não conseguimos fazer isso no início do ano. E essa redução, esse desvio de orçamentário no meio do ano nos deixou de forma bastante preocupada. E ali no meio do ano nós sentamos, fizemos uma reavaliação e entendemos que para não aumentar a dívida, para podermos cumprir com o orçamento, era necessário fazermos saídas que eram importantes. Só que essa avaliação, em nenhum momento, por unanimidade das pessoas, e aí é um erro nosso, termos avaliado isso, talvez, colocava um risco de nós estarmos brigando pelo rebaixamento, com o elenco que ficamos. E isso foi feito. A nossa folha desce de 14,5, mais ou menos, 13,5, 14 milhões, mais ou menos, líquida para 12,5. Tá? Bom, isso, para um campeonato competitivo, extremamente equilibrado, e eu vou falar um pouquinho sobre isso no final aqui, é um elemento importante, que tem que ser considerado, né? E que, apesar de que, repito aqui, as saídas estavam em momentos, que foram 2 saídas, basicamente, o Ener e o Wesley, em momentos não muito bons da sua carreira e que, portanto, na nossa opinião, não teria impacto significativo na continuidade da competição. Na parada da Copa, mesmo com a surpreendente lesão do Fernando, nós buscamos recuperar com carências, e ali foi feita uma avaliação, e a avaliação era de que nós teríamos que trazer um meia com intensidade, porque o nosso time estava faltando mais intensidade, e um volante. Mas preocupados com esse tema financeiro, né, o Conselho de Gestão, que tem a sua responsabilidade sobre isso, autorizou 5 milhões de euros como investimento.
E nada mais do que isso. E você sabe que na janela de meio do ano, 5 milhões de euros, comparado com quase todos os clubes, ela foi muito pequena. Foi muito pequena. Tá? Mas foi preocupado com a questão financeira, que isso foi autorizado. E isso nos possibilitou trazer para um investimento cerca de 4 milhões de euro ou dólar, aí, o Alan Rodrigues, que era esse jogador com perfil de intensidade do meio. Né? E a segunda, que também foi uma situação aprovada por todos, que cumpriria com o papel, jogador que foi observado, que, enfim, uma qualidade, a gente sabe, diferente, porque no mercado um jogador como o Fernando, ele é um jogador diferenciado, que foi a chegada do Richard e a manutenção do Vitinho, que ali também era crucial, porque ali se terminava o primeiro processo de permanência do Vitinho, e não foi uma situação tão fácil como pareceu ser, mas a gente conseguiu manter o Vitinho. Então foram essas 3 manutenções. Tínhamos a necessidade de redução da folha, como eu falei, né? Já tínhamos e sempre tivemos a orientação do Conselho Fiscal de um cuidado com o endividamento, e tomamos a decisão, conjunto com o Departamento de Futebol, entendendo que isso não traria esses riscos que nós corremos no final do ano. A nossa equipe caiu de rendimento, não conseguimos retomar o desempenho, trocamos a comissão técnica, acreditando no perfil de que essa comissão técnica, com os trabalhos que tinham feito, de remobilizar esse grupo, porque começamos a achar que muito mais do que o aspecto técnico, o aspecto anímico estava abatendo o grupo, e o conceito de comissão técnica que a gente achou mais interessante para concluir o ano era o conceito que a gente buscou. O grupo não reagiu. Né? Nós também temos que reconhecer que erramos no equilíbrio, na montagem do equilíbrio do grupo, né, em termos técnico, físico e mental. Né, nós olharmos de maneira mais sistêmica a formação do grupo, tem carências em valências importantes, como o aspecto mais físico ou o aspecto de estatura do elenco, embora estejamos na média em várias posições, mas isso também é uma questão importante que precisa ser reavaliada. E, por fim, quando a gente percebe várias dessas questões, a gente já está num período em que não existe mais janela e não existe mais possibilidade de reorganizar isso. E aí, portanto, trabalhar com aquele grupo, trabalhar com aquele material humano, trabalhar com aquelas dificuldades, era o grande desafio daquele momento. Deixamos escapar, e fique claro, e vocês viram isso, pontos importantes em casa que resolveriam esta situação. Foram 3 partidas cruciais para nós, Atlético Mineiro, Bahia e Santos, né? Inclusive com parte dessas partidas, ou em algum caso, os 2 tempos, como foi o caso do Bahia, talvez, nós jogamos com superioridade importante sobre esses adversários e não conseguimos a vitória. E isso, para um time do tamanho, um clube do tamanho do Internacional, começa a ficar cada vez mais pesado, e a gente trabalhou com todas as possibilidades. E uma informação importante para terminar aqui, o elenco desse ano, em termos de minutagem de quem jogou mais com o elenco do ano passado, que teve uma arrancada com 16 jogos de invencibilidade, que chegou ao 5º lugar, nós temos 10 ou mais jogadores que fizeram a mesma minutagem do ano passado, ou seja, eram os mesmos jogadores, basicamente, que jogaram mais partidas. Né? Basta lembrar que o Mercado, por exemplo, que foi um jogador importante esse ano, não jogou o ano passado, né? E parte desse ano. O Fernando jogou poucas partidas, importante dizer isso, mas jogou minutagens menores, como jogou esse ano, também depois teve a lesão. Então, comparando isso, né? E, por fim, eu quero só fechar que esses tipos de erros, a gente vai ter que ter muito cuidado para o ano que vem, porque o futebol brasileiro está muito equilibrado, já faz alguns anos que o primeiro que entra na pré-Libertadores, por exemplo, e o primeiro que cai, nós estamos falando de 8 pontos. Nós falávamos isso ontem na reunião dos clubes na CBF, inclusive surgiu o debate por vários clubes, da necessidade de se reavaliar a questão do rebaixamento, de número de clubes rebaixados. Outras ligas do mundo trabalham com 3, com 2, com playoffs, com disputas, né? E no Brasil, times importantes, até a
acho que 36ª, 5ª rodada, eu tinha esse número mais claro, 13 clubes não sabiam que competição iriam disputar. Isso demonstra o equilíbrio e qualquer erro de 6, 9 pontos pode significar uma luta difícil por uma situação difícil. Então, todo o cuidado com o Campeonato Brasileiro vai exigir dos clubes grandes esse cuidado maior. Desculpa, eu me alonguei, mas é que esse era um diagnóstico que eu não ia fazer ele em partes. Depois vocês, eu tenho certeza, vão ter a habilidade de recortar e tirar as conclusões de vocês, né? Mas era importante falar. E sobre, eu não sei, eu falei do departamento de futebol e a estrutura. Cara, a gente está indo por partes, tá? É importante também refazer a estrutura. Você precisa dar continuidade em alguns processos. Nós precisamos de profissionais que lá estão, né, para apoiar quem está chegando, para dar apoio ao Abel, para dar apoio ao novo executivo. E evidentemente que as reavaliações elas vão ser permanentes, elas não terminam e não terminaram, mas é importante a gente fazer esse processo de reorganização do departamento de forma mais paulatina e equilibrada. Presidente, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Tem uma palavra que nos últimos dias ela se fez muito presente na sua gestão, que é a palavra renúncia. E, obviamente, pelo fato do senhor estar dando uma coletiva aqui, o senhor não vai renunciar. Mas o senhor está indo para o 6º ano de mandato. O senhor também tem 3 anos, basicamente, da gestão de Marcelo Medeiros, ou seja, são quase 10 anos de clube, né? A gente está vendo aí uma gestão que hoje o senhor aparece sozinho, né? Muitas vezes a gente vê a composição inteira, a gente vê eventos em que o senhor aparece também sozinho, o senhor aparece até mesmo acuado. E nas pessoas que a gente conversa, muito se fala também de um termo chamado credibilidade. Credibilidade com o mercado, credibilidade com o vestiário, credibilidade com o clube, credibilidade com a torcida. Sendo que hoje, por exemplo, em termos de mercado, o Inter é um clube visto como um clube caloteiro. O Inter não paga as suas dívidas, o Inter não paga os seus credores como um todo. O senhor acredita que tem credibilidade para fazer mais um ano para manter o seu, talvez, legado agora em 2026? Ernest, em primeiro lugar, é óbvio que a gente está abatido porque o ano foi muito difícil, né? E o ano difícil não se traduz em uma expressão que não seja essa, mas página virada, né? Olhar para frente e ao olhar para frente nós temos um desafio de um ano como gestão ainda, né? E, portanto, a responsabilidade com o clube, né? De não, de maneira nenhuma, virar as costas, pelo contrário, né? De buscar soluções. E essas soluções, elas cada vez mais se tornam imediatas, e por isso esse movimento de trabalhar por um ano diferente no clube, né? A gente tem que respeitar os processos, né? Os processos estão colocados, o clube sempre respeitou. Existem regras, existem caminhos, né? E é perigoso quando a gente navega, principalmente no momento em que você tem que recuperar um ano difícil, que você tem que refazer algumas questões importantes no futebol, né? Você abrir tantas frentes assim de debates, né? Para que o clube, de alguma forma, gere uma instabilidade. Isso é ruim para o mercado, né? Isso é ruim para as relações, isso é ruim para os jogadores que nós estamos conversando e convencendo a vir para cá, né? Mais do que qualquer outra coisa, porque a realidade do futebol brasileiro hoje, Ernest, embora a gente queira enxergar só o internacional com essa realidade, ela é muito difícil. A dívida do futebol brasileiro hoje pulou, isso dito pelo relatório Convocados, que é um relatório extremamente sério e que entra a fundo, porque tem outros aí que chutam números, né? Mas esse relatório é confiável, feito por profissionais extremamente competentes. Eles mostram que a dívida só da Série A dos clubes brasileiros pulou de 2020, 21, de 9 bi
para mais de 16, 17 bi. Ainda não fechou esse ano. Estou falando dados de 24. A dívida dos clubes da Série A dobrou. Se você olhar a CNRD, se você olhar as demandas FIFA de Transferban, elas triplicaram, quadriplicaram. Os custos do futebol brasileiro estão absurdos. Eu ouvi de um clube, de um presidente de um clube que subiu esse ano, dizendo o seguinte: cara, não vou conseguir contratar ninguém. É insustentável os salários que estão sendo praticados por jogadores médios da Série A. Então, esta realidade, ela é uma realidade que poucos clubes estão com credibilidade hoje. Infelizmente. E essa é uma realidade que nós temos que mudar. E ela não vai mudar de um ano para outro, com você sem novas receitas suficientes para enfrentar dívidas que você tem. Nós tivemos uma prioridade o ano passado, embora vários de vocês não acreditaram. Alguns ainda fizeram brincadeiras, alguns ainda fizeram postagens, que não ajudou em nada, e a gente teve que, com o resultado de campo baixo, matar no peito. Muitas vezes não conseguindo sequer responder. Mas vários de vocês disseram que tinha 6 meses de atraso de salário. O Internacional nunca teve. Nunca teve 6 meses de atraso de salário. Isso foi um momento de infelicidade, eu quero acreditar. Porque todos que falaram isso eram colorados, inclusive. 6 meses. Na véspera de um jogo. O que isso faz com o torcedor? O que isso faz com o mercado? O que isso ajuda, gente? E nós mantivemos, e a prioridade foi manter salário e imagem em dia. Foi uma opção. Talvez outros clubes tiveram outra opção. Atrasar 3, 4, 5 meses de salário. Nós tivemos essa opção. Por quê? Porque tínhamos, eu já expliquei aqui, dificuldades que são inerentes ao momento de fluxo de caixa, que precisávamos tomar essa decisão. Bom, para o ano que vem, a realidade é outra. O ano que vem, o fair play financeiro é muito claro. Você não pode atrasar salário, você não pode atrasar imagem e você não pode atrasar obrigações novas. E as antigas, até novembro do ano que vem, tem que estar resolvida. Então, é outra realidade. Nós vamos ter que trabalhar com isso. E aí, respondendo a tua pergunta da renúncia, é possível se fazer uma transição conturbada num ano difícil de remobilização do departamento de futebol, de necessidade de enfrentamento, de um trabalho que está sendo feito sério para o futuro. Nós vamos mais ganhar com um debate que pode se estender 6, 8, 7 meses, onde a eleição está daqui a 10 meses? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, enfim, né, a gente sabe que os processos democráticos são sempre e tem que ser respeitados, mas tem que ser respeitado também todo o regramento, toda a forma de organização de uma instituição centenária como é o Internacional. Presidente, até trazendo, eu quero voltar ao domingo. No domingo, a gente pegou pessoas aleatórias no pátio, até para não dizer que é da audiência, a gente pegou aleatórias no pátio. Uma amostragem, cerca de 50 torcedores. Todos responderam que não gostariam do senhor presidente em 2026. No final do jogo, a torcida, os 21 mil colorados que estavam no estádio, protestaram contra o senhor. E agora surgiu de um conselheiro um abaixo-assinado pedindo, com a sua ideia de solicitar a sua saída. Como é que o senhor vê tudo isso? Eu acho que Jairo Vink, do canal TV Baldaço. Eu acho que o torcedor tem razão. Eu já fiz isso. Eu já fui torcedor. E a responsabilidade é da direção. Não é publicamente aqui ficar apontando o dedo, né, para A, B ou C, o departamento de futebol errou, os jogadores não se entregaram. Isso tudo termina onde? Na direção. Eu já fui torcedor e já protestei contra o presidente. Mas eu sempre respeitei o processo, sempre respeitei o clube e sempre acreditei que, mesmo protestando contra os presidentes, aquilo era para que eles pudessem entender que estava errado as coisas e que elas precisavam melhorar. Então é nisso, primeiro, respeitando o torcedor. É a razão de ser desse clube, né? E ele tem, num momento difícil como nós estamos vivendo, Jairo, total razão de não estar feliz, né? Mas já tivemos momentos em que o torcedor também manifestou o contrário à direção, né? E a gente conseguiu dar a volta por cima e ter credibilidade para, por exemplo, participar de um novo pleito
Aliás, foram 2 pleitos com mais de 30 mil eleitores, foram 60 mil colorados que votaram, né? 60 mil. Isso tem uma representatividade. E eu volto a dizer, nós podemos fazer o balanço que a gente quiser. Comparando anos, comparando décadas, nós tivemos um segundo semestre horrível. Nós estamos falando disso dentro de campo, principalmente. E isso leva, evidentemente, a desagregar uma composição, pessoas que acreditaram, pessoas que apoiaram, pessoas que... né? E não deu certo. Tem total legitimidade para fazer isso. Mas a gente está convicto que é possível a gente buscar, não só no departamento de futebol, nas questões de futebol, melhorar e resolver e entregar um clube no final do ano que vem melhor do que está esse ano, sem dúvida nenhuma, né? E também trabalhar com um aspecto que, para mim, é um aspecto fundamental, o aspecto financeiro, que a gente possa enfrentar isso também, de alguma forma, com uma reestruturação. Né? Nós precisamos fazer uma reestruturação financeira no clube. E isso é o desafio. E esse desafio ele é maior, e aí está a origem de toda essa discussão de ampliação, de poder discutir melhor com todos que fazem o Inter. É uma reestruturação financeira necessária, porque vai ser um momento, e eu quero deixar claro isso agora, esqueci de falar isso, ser um ano de recuperação. Nós não vamos prometer aqui títulos, nós não vamos prometer, vamos prometer muito trabalho, isso eu conversei muito com o Abel, vamos prometer muito trabalho, vamos prometer um esforço enorme numa remontagem de uma equipe buscando suprir carências que a gente entende que existe, né? Isso é um compromisso nosso, mas a gente não vai ficar gerando expectativas porque a gente precisa trabalhar com muita seriedade numa reestruturação financeira, né, em termos de capacidade de recuperação no mercado, de credibilidade no mercado, sim. Né? A gente está fazendo um esforço danado com os processos FIFA. Teve um aqui que foi um erro de forma, a gente já tinha feito o pagamento, tá? Mas tem outros processos que tramitam que a gente também está trabalhando para que eles sejam honrados, para que a gente não tenha problema nenhum quando abrir a janela de transferências, né, dia 3, e que a gente possa, a partir daí, outros processos de débito a gente já renegociou, foram renegociados processos importantes com clubes brasileiros. Então, tudo isso faz parte desse momento que a gente vai ter que enfrentar, e a gente tem muita convicção que é possível. Desculpa. Eu não tive acesso a essa informação, tá? Mas se estiver dentro das regras do jogo, terá que ser enfrentada com as regras do jogo. Agora, sinceramente, qualquer movimento que seja feito nesse sentido, ele tem que ter embasamento, inclusive legal e formal, né? Senão você vai colocar o clube numa insegurança política para sempre. Porque toda vez que tiver um resultado ruim, você vai fazer um processo, e aí qual é a estabilidade que você cria política e jurídica para um clube do tamanho do Internacional? Então, isso tem que ser sempre considerado. É a minha opinião, mas eu não estou falando em tese, sem conhecer exatamente qual é o caso. Presidente, bom dia. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. A temporada de 2025 ela é marcada por uma alta expectativa, como tu colocou no início do ano, e por um fim melancólico que termina de uma forma positiva para o Internacional. Mas uma temporada marcada por muitos problemas dentro do vestiário, na relação entre os jogadores, onde existe uma forte briga entre o Carboneiro e o Mercado depois do jogo contra o Palmeiras, uma forte briga depois da derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte, uma forte discussão entre o D'Alessandro e o Bernabé na Arena Fonte Nova e muitas outras que talvez a gente não tenha o conhecimento. Eu te pergunto, eu te dou o espaço para falar sobre isso, sobre esses problemas de relacionamento entre os jogadores e projetar, considerando os desafios de uma reformulação no vestiário em busca de acabar com esse problema na temporada de 2026. Obrigado. Em primeiro lugar, Leonardo, há de se considerar o contexto também de pressão. E num contexto de pressão, eu confesso para ti que teve pouca briga. Deveria ter tido mais. Deveria ter tido mais cobrança
entre os jogadores do que aconteceu. Isso eu estou falando aqui porque a gente já falou internamente. Então, cobranças. Eu vou falar mais em cobranças do que brigas, até porque elas... E o Abel foi testemunha disso, tá? O Hélio Carraveta foi testemunha disso. Pessoas que chegaram... Não gerou consequências. Foram coisas pontuais de momentos que aconteceram, e eu não estou confirmando todas elas, porque algumas não aconteceram, tá bom? Mas momentos e circunstâncias de final de jogo onde, cara, eu já tive participação em vários grupos aqui, e essas cobranças sempre aconteceram. No momento de pressão, elas são maiores do ponto de vista da necessidade de ter o resultado e da pressão que cada um sente, que é diferente. E essa forma diferente de sentir, ela causa, muitas vezes, essa irritação. Porque a gente quer que todo mundo sinta igual. E que todo mundo se indigne igual. E que todo mundo... não vou usar um palavrão aqui, mas fique pé da vida. Né? E quando tu vê que alguns não ficam, aquilo sobe o sangue. Tu joga a bola, não joga? Vocês jogam lá, eu sei que no campeonato da SEG já deu de tudo lá. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Se o outro não pega, você não sei o que. Porra! E não é por razão de má vontade. Aí vão lá, o cara não queria jogar, tá descontente, não tinha salário em dia. Não, é uma circunstância talvez do perfil. E aí eu volto lá no diagnóstico, perfil, que precisa ter. Né? E a gente avalia muito isso agora. Então, essas questões aconteceram, tá? E a gente precisa aprender com isso. E aprender com isso é transmitir exatamente para essa nova formação que esses erros não aconteçam. Né? Mas são cobranças normais no futebol e jamais assim teve consequências, e algumas até aumentadas. Né? Eu uso como exemplo aqui o próprio Dali, ou o Bernabé, bom, são consequências que tu citasse aí nomes, são consequências de trabalho, e talvez, né, a gente sempre avalia o copo meio vazio, e talvez elas tenham, em algum momento, olhando o copo meio cheio, ajudado para que a gente pudesse ter feito aqui o último jogo da forma como fez. Talvez tenha contribuído para alguma coisa nisso. Um jogador que tivesse mais desligado não esteve, um jogador que precisasse tomar uma dura, tomou e reagiu, e nesse jogo entregou, enfim. Né? São consequências de vários fatores e trabalhos que foram feitos, tanto pelo departamento, pela direção, como principalmente com contribuição do Ramon e do Emiliano, mas principalmente com a chegada do Abel, que eu acho que foi o fator fundamental, que nós ali no jogo do Vasco, quando termina a partida, né, nós estávamos preocupados e começamos a pensar, não no Abel, mas em buscar algum outro elemento, seja viajando antes, e foi isso que a gente começou a desenhar ali, viajar antes para o confronto contra o São Paulo, buscar não dormir em Santos, porque a gente sabia que, além do Santos, que estaria lá com a sua torcida fazendo todo o movimento para que a gente não pudesse ter um descanso adequado, a dificuldade de local para treinamento. Então, buscamos ficar em São Paulo. Então, foram ações que, a partir dali, começaram, se desdobraram no dia seguinte, com a decisão, né, da mudança do convite ao Abel, e acho que isso teve também componentes que nos ajudaram a resolver essa equação e nos dar esse alívio. Tudo bem, presidente? Bom dia, Bruno Flores, Rádio Gaúcha. Presidente, o senhor mencionou durante a sua explanação, o seu diagnóstico, que quando houve, na parada do ano, uma reavaliação nas mexidas, foi um consenso que não havia um risco de rebaixamento e, por isso, aquelas medidas foram tomadas, também levando em conta a situação financeira. O senhor mencionou que as saídas do Valência e do Wesley, elas, pelo rendimento técnico, não afetariam o elenco. E também pela condição financeira, as reposições foram enxutas e o investimento foi concentrado especialmente no Alan Rodrigues. Mas naquele momento, presidente, na metade do ano,
o Inter tinha alcançado os objetivos Copa do Brasil e Libertadores, mas o Fernando e o Vitão já tinham falado que o grupo estava reagindo quando a água batia na bunda. O Inter foi para a parada do Mundial dentro da zona de rebaixamento. O Inter não tinha um lateral esquerdo reserva para o Bernabéu, porque o Ramon contratado já tinha saído. Tinha outras contratações, como o Kaique Rocha, por exemplo, que era contestado, porque jogou basicamente 15 minutos. E o Inter vai, logo no início do segundo semestre, para decisões contra Flamengo e Fluminense. Tem aquele caso do Bernabéu também, que o senhor não mencionou e não foi questionado sobre isso, mas eu incluo aqui, porque foi utilizado, inclusive, pela comunicação do clube e incomodou publicamente, né, familiares de jogadores que se manifestaram. E na reta final, vou me recordar da declaração do Mazuco, né, lá depois da derrota para o Vitória, em que ele diz que não entende a ânsia do torcedor em perguntar sobre o rebaixamento. E logo na sequência, depois da vitória contra o Ceará, o Emiliano fala que, bom, o Inter não tinha entrado na zona, né, era uma questão da imprensa que gosta de sangue. Em que momento, presidente, então, dentro desse cenário todo, caiu a ficha do Inter que o Inter ia brigar contra o rebaixamento? Bruno, você direto discorreu e tem questões aí que são pertinentes e que cruzam um pouco com o cronograma das coisas que eu falei, as datas que eu falei. Mas nós já tínhamos internamente, eu não sei te precisar exatamente qual foi o momento, mas acho que, não tenho certeza aqui quando é que foi o jogo com o Atlético Mineiro, que a gente não conseguiu a vitória, que foi o primeiro dos 3 em casa, e depois tivemos... Mas nós tínhamos ali já a convicção de que nós tínhamos que trabalhar para sair do fantasma do Z4. Internamente, isso sempre teve presente. É muito difícil, Bruno, você trabalhar num clube como o Internacional com a realidade nua e crua, o tamanho da torcida e com a pressão. Conversava isso ontem também, com algumas pessoas no Rio de Janeiro. E sem nenhum demérito a outros clubes que usam o fator de mobilização da sua torcida de forma mais clara e transparente a manutenção na Série A. Usam. Porque são clubes que, por óbvio, têm um faturamento menor que o nosso, uma expectativa menor que a nossa. E trabalhar esse conceito com a torcida, eu quero admitir aqui que talvez tenha sido um erro. Mas um erro pensando em não deprimir o processo, e sim em alavancar o processo. Mas internamente... Eu afirmo para vocês aqui, por mais sagrado que exista, a gente sempre trabalhou com sempre que eu digo a partir de um determinado momento, que foi um pouco além das eliminações, porque as eliminações aconteceram e você sempre tem aquela perspectiva de o seguinte, não, agora é um campeonato só, vamos botar força, vamos melhorar nosso desempenho e vamos sair dessa. Então, foi um pouquinho depois, eu não tenho a precisão aqui, mas muito antes do que foi... A questão era, e até tínhamos divergências algumas vezes internas, de assumir isso ou não assumir isso publicamente. Né? E em determinado momento a gente entendeu que era melhor até para que a gente pudesse mobilizar o torcedor, né? Também trabalhar com essa orientação de que nós estávamos entrando em batalhas aí, talvez 5, 6 rodadas, que precisaríamos muito da ajuda do torcedor, porque estávamos encontrando mobilizações fora de casa, já focadas nesse ambiente, né? E aí você vê o Vasco com a casa lotada, você vê o Ceará com a casa lotada, o Vitória com a casa lotada, né? E a casa lotada não era para não cair, né? Então, a necessidade de trabalhar com o nosso torcedor foi assim, né? Mas realmente, internamente, a gente já vinha e tivemos iniciativas fortes internamente para que a gente não deixasse para a última hora uma situação que vinha se colocando como real, né? Só que a cada momento em que você coloca esse peso e ela não acontece, o peso começa a dobrar para a próxima. E você coloca de novo o peso e ele dobra-se. Esse é uma espiral
que a gente tem que evitar, porque para clube é diferente, para clubes do tamanho do Internacional. Ela pesa muito mais, o jogador fica mais inseguro, né? Não vem a confiança, e não vindo a confiança, você acaba sendo muito mais reativo do que propositivo, e sendo reativo a chance de você perder é maior, nesse caso com peso nas costas, né? Do que você conseguir fazer um enfrentamento. Que, volto a dizer, teve um jogo importantíssimo, nós não jogamos bem, foi o jogo do Ceará, um jogo chave, um jogo, diria hoje, talvez o mais importante, porque ele compensou de alguma forma derrotas ou empates que a gente teve que não era para ter, e nos deixou minimamente, mesmo não dependendo de nós, ainda vivos na última rodada. Bom dia, presidente. Nani Mel, da Rádio Inferno. O senhor falou aqui na resposta, tanto para o Ernest quanto para o Jairo, sobre ser torcedor, né? E que o senhor, como torcedor, talvez também fizesse as críticas, né? Então, considerando todos os resultados esportivos que o Inter obteve ao longo desses 5 anos, o torcedor Alessandro Barcelos acreditaria na capacidade do presidente Alessandro Barcelos de fazer algo diferente no último ano, considerando que não conseguiu nos outros 5? Obrigada. Não conseguiu o que nos outros 5? Por favor, só devolve para ela. Bons resultados esportivos. Eu não tenho esse balanço, tá? Bons resultados esportivos é o quê? Título? Só título? Não. O Inter ele foi eliminado para Melgar, para América Mineiro, para Caxias. Eu não vou citar o Flamengo, por exemplo. Também. Mas o Inter foi eliminado para times semelhantes a esse em outros anos, e nem por isso eu, como torcedor, deixei de acreditar que o presidente pudesse retomar, né? Primeiro, essa questão. Segundo, que um dado importante, Nani, e a gente não está satisfeito, a gente quer título. E fazem aí 14, 15 anos que o Inter não consegue um título de expressão. Mas eu acho que tem que ser colocado sempre na mesma balança as avaliações. Senão, a gente fica respondendo e o momento é ruim, e o momento pesa, e esse momento ele sobressai, é o último momento que se sobressai. Mas eu repito, num recorte de 5 anos, teve no meio disso uma eleição. E mesmo com os resultados ruins do Melgar e do Globo, a torcida acreditou. Então é possível reverter isso. Acreditou porque a gente foi buscando melhorar, corrigir, né? E erramos igual, e continuamos agora, nesse momento, assumindo isso. Não é paliativo nem nada, mas está difícil fazer futebol sendo a 10ª, 13ª folha do Brasil. Esse ano é a 13ª ou 14ª folha do Brasil. Não justifica o resultado de ter brigado pelo rebaixamento? Não justifica. Mas essa mesma média de folha, que tem sido assim, e vocês podem pesquisar nos últimos 5 anos, e talvez nos últimos 10 anos, não é agora. O Inter não tem conseguido ser uma folha expressiva, mas eu pegar dados importantes desses últimos, de 2021 para cá, e foi publicado por um estudo feito, acho que no Estadão, não, no Correio Brasilense, o Internacional é o 4º clube brasileiro em pontos corridos. 4º. E vocês concordam comigo que o índice de eficiência para ser testado, porque Copas a gente não tem, é jogo a jogo, é mata-mata, mas ponto corrido é frequência, é estabilidade. Nós somos o 4º clube, tendo a 13ª folha. É difícil se manter. É muito difícil se manter. Estamos felizes com isso? Não estamos. Mas tem que ter alguns parâmetros mais para comparar todo mundo, para poder ter alguma noção e não tratar tudo como terra arrasada. Então, são dificuldades que eu imagino que vários clubes enfrentam, que o Internacional está enfrentando, e eu, como torcedor, estaria bastante preocupado, mas, ao mesmo tempo, como torcedor, estaria depositando num trabalho
de avaliação e de mudança, uma melhora para o ano que vem. E se isso realmente não acontecer, teremos aí a possibilidade, como é do processo democrático do clube, de olhar outros projetos, ou até mesmo, né, projetos que se enfrentam, né, num processo de eleição, e isso possa acontecer da melhor forma possível, para que a gente possa, e aí eu repito, fazer um ano. E quando eu falei, eu acho que foi uma pergunta que eu não respondi esse detalhe, para que fique claro, quando eu falei de 4 anos, né, de uma próxima gestão, é muito mais para que a gente possa ter humildade, a partir de uma discussão técnica e comprometida de futuro do Inter, de absorvermos questões que possam até não ter resultado neste ano de 2026, mas que possam contribuir para quem vai chegar no clube, encontrar um clube em 2027, numa situação e num trabalho que tem que ser feito em 2026. É nesse sentido. Vamos ter que fazer coisas duras em 2026, para que o cara que chegue aqui em 2027 encontre um clube melhor. Eu estou disposto. Estou disposto. Nós estamos dispostos a fazer isso. Essa é a mensagem que eu quero passar. Nós estamos dispostos a trabalhar, fruto do estudo que está sendo feito, e talvez ter medidas que tenhamos que cortar na carne, tenhamos que modificar alguns processos. Se isso for de entendimento do clube importante, a gente está disposto a fazer, mesmo que sacrifique o que alguns, em algum momento, antes de nós corrermos o risco ali de estarmos disputando ali o rebaixamento, diziam: Barcelos vai fazer all-in o ano que vem, é o último ano da gestão, vai investir, dane-se a dívida. Era alguns comentários que eu via, né? Isso nunca passou pela nossa cabeça. Nós sempre tivemos claro que a gente está adiando um momento de enfrentamento duro. E esse momento ele está chegando. E por mal ou por bem, por todo o processo que a gente passou esse ano, eu acho que é uma oportunidade. Que talvez a gente tenha tido lá em 2017, quando a gente caiu, que tínhamos que voltar, mas aí o esforço era outro, era gigantesco, tinha que voltar, tinha que trabalhar para voltar, né? E não poderíamos manter uma Série B. Talvez num processo ali da pandemia, que a gente fez cortes, mas não conseguimos dar um salto em termos de enfrentamento, e também no ano da enchente, que a gente teve oportunidade. Então são janelas de oportunidade. Eu acho que essa janela está aberta para a gente tentar pensar em algo nesse sentido, sacrificando algumas questões que possam ser de relevância política para a reeleição de um projeto, ou A, ou B, ou C, né, para que a gente possa se despedir disso e trabalhar pelo clube. Sempre pelo clube. Bom dia, Barcelos, tudo bem? Tá com a caneta aí? Opa! Vou fazer 3 aqui, porque conforme vai indo, a gente vai tendo algumas outras perguntas. A primeira é a seguinte: você falou que o Inter teve o discernimento que ia brigar no rebaixamento mais na reta final do campeonato, ali depois do Atlético, enfim. Mas teve um movimento de corte de despesas, né, um enxugamento da folha salarial na metade do ano, e tem dados que 11 jogadores saíram, entre eles Valência, Wesley, Fernando, né, jogadores todos de nível de titularidade, e a reposição foi apenas 3. Teve um enfraquecimento numérico, né, e de qualidade no grupo. Se você tiver a humildade de entender que iam brigar por rebaixamento mais na reta final, não faltou essa humildade lá atrás para se preparar para o segundo semestre ser contra o rebaixamento e evitar esse sofrimento no fim do ano? Essa é a primeira. A segunda: você falou em ano que vem de reestruturação. Você trocaria um título ano que vem a entregar um clube viável financeiramente e também na Série A? E a terceira, projetando já o ano que vem, reformulação do grupo. Você já pensou em... tem 3 jogadores que vão ter o contrato encerrado no fim do ano. Bruno Henrique, Romero, tem o Mercado e o Mercado. O Carboneiro e o Vitor Gabriel têm opção de compra. Como é que vocês estão analisando a situação desses 5 jogadores? Fernando Beck, da RBS TV, muito obrigado. Bom, primeiro, não se trata de humildade, porque humildade nós temos que ter sempre, mas por avaliação errada ou certa.
Avaliação mesmo, não é humildade, é avaliar esse elenco chega ou não chega, né? Dá para chegar ou não dá. Nós tivemos a avaliação que dava. E aí a humildade agora de reconhecer que erramos. Né? Mas não foi o reconhecimento das dificuldades que teríamos para executar o que a gente tinha projetado, ele foi anterior, tá, Becker? Só para deixar claro. O reconhecimento que eu falei aqui, que foi talvez um pouco antes ali, eu não tenho certeza, mas na partida do Atlético Mineiro, para mim foi importante, foi o discurso interno do rebaixamento. Né? Mas o reconhecimento de que a gente teria dificuldade talvez foi um pouco antes, tanto é que a troca de treinador, né, também foi um momento importante e ela foi anterior. Então ali a gente já via, quando trocava o treinador, que para os objetivos que nós queríamos, que era talvez disputar um G8, um G10, né, minimamente um G8, acreditando que podia ser até G9 naquele momento, era possível, e a gente tinha essa convicção entre todos que era possível. E isso, quando começou a não ser possível, a gente trocou o treinador, mas mesmo assim as coisas não andaram bem. E também é importante dizer que na saída desses jogadores, nós tivemos no ano de 2025 a utilização de 19 jogadores da base que jogaram no time profissional. 19 jogadores com idade para sub-20. Isso sacrificou a nossa sub-20. Sacrificou demais o trabalho da sub-20. Porque nós jogamos um campeonato brasileiro com sub-17. Aliás, eu vou aproveitar, já que ninguém vai talvez perguntar isso. Nós vamos comunicar isso de forma mais efetiva. Mas no nosso planejamento, nós teremos vários jovens que se apresentarão com o grupo principal para iniciar o Campeonato Gaúcho. E nós vamos jogar a copinha com sub-17. E nós estamos priorizando um trabalho de fortalecimento da equipe profissional, do grupo profissional, do Campeonato Gaúcho, nesse sentido. Vários clubes brasileiros estão fazendo isso, estão comunicando. Então, assim, é importante porque a gente tem um trabalho de formação, de qualificação. A gente sabe que a copinha é uma vitrine, mas é um risco que nós vamos correr. E eu estou deixando isso claro hoje, vamos comunicar melhor isso depois. Mas é essa busca de substituir jogadores que vieram nesse período para compor o grupo, que não eram jogadores para serem titulares. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que foi emblemático, né? E que todo mundo fala, não justificando, mas dizendo qual foi o raciocínio. Vocês avaliem se foi certo, se foi errado, mas tem uma lógica de raciocínio que ela pode ter sido errada. O Kaique Rocha veio para compor o grupo, não teve custo de transferência, um salário relativamente comparado aos salários hoje praticados, né, que cabiam na folha, e com o retorno do mercado, ele ficou sendo a sexta opção. Mas naquele momento nós tínhamos 5 zagueiros. E nós tínhamos a consciência que, zagueiro ganha muito cartão, zagueiro, e você vai fazendo, lesionado, aí você vai fazendo uma análise, você não vai ter condições financeiras de ter 5 titulares. Você tem que ter uma formação que equilibre para jogadores que possam entrar em determinado momento e cumprir. E na nossa observação, o Kaique vinha de uma temporada, mesmo com o Atlético Paranaense rebaixado, foi um dos jogadores que mais jogou aquele campeonato. Né? E, portanto, enfim, tinha uma avaliação do departamento de futebol que nós, evidentemente, respeitamos naquele momento. Então, mas a saída desses jogadores, elas foram supridas com jogadores da base, né? Que é o que a gente procura fazer, e talvez nesse momento difícil que a gente passou, a gente tenha feito até um exagerado aproveitamento, podemos tratar disso, mas é importante que a gente tenha e mantenha como diretriz do clube a possibilidade de ter esses aproveitamentos cada vez mais, porque são elementos importantes na composição do futuro do clube, tanto dentro de campo quanto fora. Desculpa, agora vamos para as outras. Só respondi a primeira, desculpa. Cara, o ideal era ter os dois, né? O ideal é ter os dois.
Mas se um em detrimento ao outro, e esse sempre foi a nossa luta, a gente sempre acreditou que era possível construir um círculo virtuoso com um título importante e ele gerar novas receitas e credibilidade e tal. E a gente bateu na trave na Libertadores de 23. A gente teve 2 vice-campeonatos no meio do caminho. Bom, chega uma hora que, se tiver que tomar essa decisão e uma coisa for em detrimento à outra, eu acho que vale a pena, né, independentemente de qualquer coisa, olhar para o aspecto financeiro e trabalhar para que a gente possa ter um clube mais seguro. Mas não é impossível, né? Eu não quero citar nomes aqui para não ser indelicado, mas tem clubes com dificuldades imensas financeiras que está disputando o título essa semana. Então, o ideal é que a gente consiga resolver a parte financeira e trabalhar desportivamente, mas às vezes essas coisas você tem que fazer escolhas. E as escolhas, se a gente conseguir construir isso com o conjunto do clube, vai ser melhor para nos dar suporte, no aspecto de reestruturação, como eu falei, necessária para o ano que vem, né? E muito não se falou aqui, mas em algum momento, no final, posso falar o tema do orçamento, que gerou alguma polêmica essa semana, deixar claro qual foi a concepção, né? E também, ao mesmo tempo, qual é o objetivo que pode, evidentemente, deve, a partir do estudo que a gente está fazendo, sofrer correções ao longo do ano que vem, né? Que são normais e que devem acontecer. Tudo bem, presidente. Bom dia. Felipe Bueno, da Record. É normal de se imaginar, imagino que o senhor vai concordar comigo, que depois do fim de ano do jeito como foi, que o torcedor, que nós jornalistas, e imagino que vocês internamente também pensem em reforçar o time para o ano que vem, né? E o senhor já deixou bem claro aí, em mais de uma oportunidade, a situação financeira, enfim, né? Expôs aí diversas vezes o ponto de vista do clube. Nesse primeiro questionamento, assim, como é que vai ser resolvido isso? Precisa ter gente, precisa ter qualidade, mas não tem caixa para trazer esse pessoal. E aproveitando também que o senhor está respondendo aí, enfim, diversos assuntos, até de uma maneira bem direta, assim, qual é hoje a dívida do Internacional e como fazer para que isso seja minimamente reduzido até o fim do ano que vem, quando termina seu mandato? Obrigado. Bom, primeiro, só para... Faltou ali, o Fernando perguntou sobre os jogadores que estão com contrato. Está sendo tratado isso, o Abel tem participado também disso, mas é importante a gente, com a definição do novo treinador, né? Algumas questões são já de definição do clube, não vou citar aqui, e nós estamos encaminhando, né? Independentemente do treinador. E outras, talvez a gente precise aí do treinador para também nos ajudar no aspecto de avaliação. Mas o clube tem as suas avaliações e, na medida em que elas existem, a gente vai encaminhar. Felipe, esse é o desafio de fazer uma janela criativa. Buscar jogadores com investimentos consideráveis mais baixos, finais de contrato, né? Mas também vão ter saídas e possibilidades nesse sentido de recursos aí para se fazer reposição do mesmo nível, né? Isso também é uma questão importante, assim, principalmente em posição chaves, né? A gente sabe quais são as posições e jogadores chaves e jogadores titulares que possam vir a sair terão que ter reposição, se não na mesma altura, muito parecida, né? Ou de projeção, que a gente consiga fazer com que eles cresçam e se transformem em vários aí que a gente teve como bons exemplos. Então é desta forma, e esse é o desafio e o perfil também do executivo. Então, já respondendo alguma coisa, nós precisamos buscar pessoas que conheçam o mercado, embora tenhamos hoje profissionais no clube que têm essa capacidade, mas pessoas que venham com essa missão de trabalhar neste ambiente, né? Porque ele não vai mudar, e essa é uma conversa preliminar. Com qualquer que seja a pessoa que venha trabalhar, terá que ter esta condição e essa habilidade como referência. Sobre a dívida do clube, ela precisa terminar o ano, Felipe, para ter um número consolidado, tá?
eu diria que ela circula em torno de 800, um pouco mais, 850 milhões, a depender de coisas que a gente possa fazer até o final do ano ainda, que possam abater, enfim, ou questões que ainda não foram reconhecidas e que possam ser. Mas eu posso te dizer algumas coisas. A primeira é que a dívida nominal do Internacional ela cresce, mas a dívida real do Internacional, desde que eu assumi, ela é praticamente a mesma. O que eu falo com dívida real e dívida nominal? A dívida nominal é X milhões de reais em 2021. Hoje, Y milhões de reais. Nominal, cresceu daqui para cá. Real, eu pego a dívida, e assim, economicamente, que se tratam comparações de dívidas, eu pego a dívida de 2021, quando eu assumo, e corrijo ela pela Selic, que é a que corrige a dívida de qualquer... A nossa dívida é corrigida pela Selic. Hoje, o nosso juro que a gente paga é em cima disso. Se eu corrigir essa dívida, ela é a mesma ou até um pouquinho maior, e eu acho que no final do ano nós vamos reduzir nominalmente do ano passado e realmente comparada ao último período. Tá? Então é uma dívida, eu diria assim, mas o que está acontecendo? Nós estamos pagando, a gente paga a dívida do passado e faz nova. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tá? E isso que nós temos que sair. Por que a gente não saiu ainda? Porque a gente não conseguiu ter dinheiro novo. E aí alguns falam assim, mas venderam tantos milhões de jogadores esse ano. Eu tenho isso aqui, mas eu não deixei separado, tá? Posso procurar e uma hora passar para vocês. Todas as vendas de atletas que nós fizemos ao longo dos últimos anos, no saldo, todas elas estavam dentro do orçamento. Para pagar despesa, para pagar custo. Ou seja, não foi venda extraordinária. Foi dinheiro que nós, no início do ano, dissemos, pessoal, para dar conta desse orçamento aqui, custeio, folha, tudo, despesa, nós vamos ter que vender X. E nós vendemos. Então, não existiu dinheiro novo nesse período, salvo o dinheiro. Os 100 milhões lá da dívida da Liga Forte, que nós pagamos 175 milhões de dívida naquele ano. Né? Então, é necessário um dinheiro, um recurso extraordinário. E aí eu só termino aqui, para não perder o link de dados importantes. A receita do Internacional de marketing, o ano passado, onde a gente trouxe uma consultoria para fazer um trabalho, ela cresceu 12%. A receita de marketing para este ano do Internacional bateu todas as metas e recordes. Ela vai crescer 46%. Isso é um número muito importante. Tá? E isso faz um esforço para que tenha dinheiro para minimamente cumprir com os compromissos e reduzir endividamento que ainda não foi possível. Então, para essa redução de endividamento, é necessário medidas que têm que ser tomadas e que estão sendo tratadas e trabalhadas neste trabalho que a gente buscou, para que a gente possa, a partir daí, enfrentar o endividamento de frente que é necessário. Presidente, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Já que o Fernando Becker fez as perguntas de todo mundo aí numa só, a gente é até obrigado a mudar alguns questionamentos, mas eu ia te perguntar justamente sobre o caminho que o senhor vai escolher para 2026, porque o senhor já tomou vários caminhos, né? Entrou no primeiro mandato com um discurso muito de responsabilidade financeira. No segundo ano de mandato, o senhor foi ao mercado, fez grandes investimentos para o clube, paga altos salários até hoje. E nesse último ano de gestão, pelo que o senhor falou, o senhor até está disposto a cortar algumas coisas na carne. Essa foi a expressão que o senhor usou. É isso mesmo? O senhor pretende, se for viável, mais viável para o clube, formar um time menos competitivo para entregar um clube numa saúde financeira melhor no próximo mandato e passar, de repente, por isso que o senhor passou esse ano, que foi um ano bem complicado, e dá tempo de resolver isso em cerca de um ano? E só alguns questionamentos que vão surgindo aqui ao longo da coletiva. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor a saída do D'Alessandro, porque ele alegou problemas pessoais, mas eu acho que é um ídolo do clube que merece uma explicação um pouco mais aprofundada. Se fala até que ele não tinha um bom relacionamento com o senhor, mesmo nesse período todo de um ano dentro do clube. Queria saber se isso é verdade, se foi por isso a saída. Interferiu ou não nessas reuniões com o Abel? E uma última questão, presidente, prometo que só surgiu aqui.
me mandaram agora um print, acho que foi até do Globo.com, que o Inter procurou o Tite e está aguardando uma resposta. Eu queria saber se isso é verdade. Só não consegui anotar tudo aqui, mas só um pouquinho. Tite, ação comigo. Vamos lá. Acho que teve... O nosso grande problema hoje é enfrentar o endividamento. E esse tem que ser, por todas as circunstâncias do futebol brasileiro, uma necessidade, né? Que já era e que nós adiamos, eu reconheço isso, por conta de entender que era possível fazer com que os investimentos no futebol, a partir do segundo mandato, nos trouxessem títulos e, com isso, a gente revertesse esse círculo vicioso de não conseguirmos quebrar a barreira e com isso, melhorar a nossa capacidade de receita, enfim. A gente foi atacar o tema das receitas, fizemos um investimento em 2024 forte na área de marketing, os resultados chegaram, mas são insuficientes para enfrentar de forma estrutural isso. E enfrentar de forma estrutural isso é sempre por isso eu repito aqui, é sempre algo difícil num ambiente associativo e político de extrema movimentação que eu convivi os 5 anos. Nunca tive tranquilidade. E aí um problema, eu não estou aqui transferindo para ninguém, é um problema nosso de talvez não ter conseguido construir isso. Então, nós temos que assimilar isso, né? Não tivemos aí a capacidade de ter, construir um ambiente de diálogo onde a gente pudesse ser franco com algumas coisas e dizer, bom, aqui, ali, nós temos que enfrentar, isso vai custar caro ali, vai custar caro lá, nós vamos ter dificuldade no campo, né? E esses movimentos que fizemos em 2025, de em algum momento não investir, de buscar segurar um pouco mais a janela, nós vimos aí clubes com mais de 20 milhões de investimento, clubes que não tinham essa capacidade, que se endividaram. Vocês sabem mais do que eu, de informações que vocês têm. A gente resolveu não fazer isso e corremos esse risco. Mas a gente tomou essa decisão sozinho. E hoje muitos, com razão, pelo resultado que a gente alcançou, criticam. Então a gente precisa tentar quebrar essa barreira e tentar construir essa relação para que a gente possa assumir enquanto clube essa dificuldade e, se não assumir enquanto clube, vamos assumir enquanto gestão. Essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar e estamos aguardando, como eu disse, receitas para um remédio. Não, olhei para a Olina aqui, um remédio amargo, mas é isso que a gente vai precisar fazer. Sobre o D'Alessandro, não teve impacto, pelo menos direto, com alguma solução que a gente estivesse buscando aí mesmo com o Abel, mas é óbvio que era um integrante do departamento de futebol que nos ajudou muito. Acho que trouxe elementos importantes para dentro do departamento, com a sua característica de trabalho, né? E alegou por razões pessoais, é isso que a gente entendeu, né? Que não continuaria no departamento de futebol. Eu vejo isso e sempre vi, não foi o primeiro, mas tivemos outros profissionais em outros momentos que também tiveram isso. Foi um ano muito duro, acho que foi um ano muito difícil para todos nós, mas imagino que para o Dali também, numa função que é relativamente nova para ele. E falo isso em relação não à interna, em relação à torcida, em relação à dificuldade que nós tivemos, né? E acho que isso também tem interferência, né? Mas nunca tive problema nenhum, mas nenhum mesmo, em relação com o D'Alessandro. Foi uma convivência muito boa, né? Aprendi também muita coisa com ele, aprendemos nós,
Foram viagens, momentos de angústia, momentos de compartilhar críticas e avaliações feitas, muitas delas por vocês, e sermos solidários um com o outro, né? Mas, enfim, tomou a decisão, o clube respeita, eu respeito, principalmente quando se trata de uma situação como essa, e é bola para frente. Então, vamos lá. Sobre o Tite é um grande treinador, né? Evidente que sempre vai estar, eu acho, na pauta na medida em que ele decidiu voltar ao trabalho. Mas, faz parte das movimentações, mas formalmente, eu, por exemplo, né, não tive esta conversa ainda, porque, enfim, a gente entende que é necessário ali construir todo um ambiente, um perfil de treinadores, de sondagens, de informações, para que a gente possa, daí, a partir daí, entender e tomar decisão, né? Então, não teve nenhum contato oficial do clube, o Tite sabe disso, mas é evidente que é um treinador que a gente sempre considera, porque tem uma capacidade gigantesca, deu declarações importantes sobre o Internacional aí esses tempos, né? Eu acho que na própria ESPN, né, falou. Mas é isso, não teve um contato formal do clube diretamente com o Tite. Presidente, bom dia. Esther do Globo Esporte. Seguindo nessa mesma linha de treinador, por tudo que o senhor falou aqui, de reestruturação, de não brigar por títulos, mas sim por colocar o clube de volta de uma forma organizada, eu pergunto para o senhor se vocês têm um perfil traçado de treinador e também de departamento de futebol para 2026. Porque o Tite, ele é um cara que está sempre querendo brigar por títulos. Ele é um cara que tem a expectativa, a gente tem a expectativa grande quando ele está treinando um clube. Então, eu queria saber do senhor qual é o perfil. É um perfil mesmo de um treinador com mais experiência, um treinador que consegue comandar um elenco com personalidades diferentes? Queria entender isso do senhor, tanto de treinador quanto de departamento de futebol. Obrigada. Primeiro que, basicamente, a gente tem que falar o que nós falamos aqui há mais de uma hora, eu acho. Quais são as expectativas, as questões verdadeiras, as limitações e a necessidade do clube também de disputar as competições que entra, né? Isso da natureza do Internacional, disputar as competições que entra com capacidade para ganhar. Nós vamos ter um calendário que nos, por um lado, né, não era o desejo, mas que nos facilita, uma agenda um pouco mais de menor impacto. Os clubes brasileiros, esse ano, 2025, o levantamento ontem foi apresentado, são, acho que os 15 clubes, tem 15 clubes que lideram o ranking mundial de maior número de jogos, né? Isso tem impacto em formação de elenco, isso tem impacto no aspecto financeiro, isso tem impacto num conjunto de coisas que a gente espera poder ter foco aí nas competições, e com isso nós não estamos prometendo nada, mas também não vamos descartar em nenhum momento de poder estar brigando por alguma coisa importante. Mas o perfil do treinador é um treinador que entenda isso, que esse é o desafio, né? Independentemente de nomes como o do Tite, jamais a gente vai falar com um treinador com uma expectativa e depois ter uma outra realidade. Então é um perfil de um treinador que tem que nos ajudar a montar esse elenco com essa capacidade mais de recuperar um perfil mais sistêmico, onde se tenha valências que a gente acredita que foram insuficientes esse ano, sejam elas físicas, algumas táticas e até mesmo mental, com a dificuldade que a gente tem de capacidade grande de investimento, enfrentando outras forças nacionais, mas acreditando que é possível, e tem vários exemplos aí, de momentos até anteriores ao nosso, históricos, onde a gente conseguiu montar equipes com bastante criatividade. Esse é um perfil de um treinador que assuma esse compromisso, esse risco, e ao mesmo tempo essa vontade, né? Vontade de vencer, vontade de ganhar, né? E vontade de fazer com que o trabalho real, exausto,
do dia a dia aqui possa fazer, inclusive, com que a gente tenha a valorização de jogadores da base, com que a gente tenha a valorização do elenco, né? Porque transformar elencos que possam estar compondo, jogadores que possam estar compondo o nosso elenco sem, talvez, num primeiro momento, grandes badalações, e que venham, isso já aconteceu, né, aqui no clube, inclusive, que venham a dar conta do recado e a compor um coletivo mais forte, que é esse o nosso desafio. Vamos manter, evidentemente, atletas importantes do grupo, não estamos falando aqui, né, também em que pese o resultado do ano no segundo semestre não foi bom, nós temos jogadores ainda importantes nesse elenco que vão nos ajudar muito. O ano que vem... Alô? Negamos proposta por alguns jogadores, né, porque queremos que eles fiquem, né, e isso é importante. Eles que eu digo, alguns, né, outros serão, enfim, liberados, vamos renovar, mas existem também muitos interesses e muitos jogadores do Internacional, o que valoriza o nosso elenco. E vários desses jogadores nós vamos manter também, porque são jogadores importantes e que tiveram, em algum momento, aí, uma contribuição fundamental. Presidente, tudo bem? Taigor Jank, canal Dupla e Debate Raiz. O senhor deu algumas pílulas sobre o assunto que eu quero tratar com o senhor. O senhor falou, por exemplo, que esperava do grupo de jogadores uma postura anímica diferente do que teve no final do Campeonato Brasileiro, na análise de vocês de que haveria 5 ou 6 líderes dentro do vestiário que depois sucumbiram animicamente, que se tentou levantar o ânimo desses jogadores e isso não foi possível. O senhor falou muito também sobre o quanto o futebol brasileiro está inflacionado quanto a salários. Salários muito altos para jogadores medianos. E dentro deste contexto, o senhor desenha agora uma construção de elenco, uma reformulação de elenco com peças-chave, claro, que o Inter tem no seu plantel. Eu queria aprofundar um pouco com o senhor, presidente, se o quanto o senhor se decepcionou com as lideranças do seu elenco nesse processo de quase rebaixamento do Internacional. O quanto a postura dos líderes do elenco que o senhor e a direção acreditaram lhe decepcionou e decepcionou a direção. E eu queria levantar com o senhor o tema de como o clube de futebol hoje é refém dos jogadores, através de uma legislação, através de um mercado inflacionado, onde, por exemplo, o Inter tem uma folha milionária de jogadores milionários, como o seu capitão que pediu aumento durante este ano e que não pediria uma redução salarial se o Inter fosse rebaixado, e a gente sabe disso, em uma receita que cairia de 140 milhões para 9 milhões do ano que vem. E isso mostra um pouco como o clube é refém do jogador. Eu queria que o senhor traçasse um pouco esse paralelo. O clube sendo refém do jogador e dentro desse cenário, como o senhor ficou, ou quanto o senhor ficou decepcionado com a postura do grupo em termos de anímico no final da temporada. Eu não diria, Taigor, que sucumbiram. Eu diria, e vou puxar a responsabilidade para nós. Nós é que tivemos talvez a avaliação de que eles, alguns, poderiam entregar mais do ponto de vista da liderança. É isso. Então, talvez nós erramos ao buscarmos nesses atletas, ou em alguns atletas, um perfil que, né, não é necessariamente o perfil da pessoa, do atleta. Então, e eu não estou falando aqui, já que tu citasse o capitão, o nosso capitão, a gente sabe exatamente o perfil dele, é um perfil de líder técnico, um cara que, nos ajudou muito, conduziu ali internamente o trabalho, teve o respaldo dos jogadores, tem o grupo todo com ele, né? Mas muito mais de atletas que chegaram nos últimos períodos e que a gente também trabalhou com essa possibilidade de revezamento e que, por razões do futebol, alguns não ficaram no time titular, alguns não entraram, alguns se lesionaram, né? Vamos pegar um exemplo do mercado, que é um líder, e esse é um líder que nos ajudou demais também, né? O mercado ficou um tempo fora, né? O mercado não conseguia, e a gente sabe que
A liderança se dá dentro do campo ali, na hora dos 90 minutos, mais ainda do que... Né? Então, são fatores que estão aqui para justificar ou para demonstrar o nosso erro de avaliação, e não o erro dos profissionais de não terem entregue a sua liderança. Nós superestimamos. Esta é a verdade. Então, quem errou fomos nós. Não foram os atletas que não desempenharam a sua liderança. Fomos nós que, aí eu falo, de forma unânime, departamento, as pessoas que planejaram o elenco, junto com o Conselho de Gestão, né, junto comigo, e eu me incluo nisso, tivemos uma percepção que, infelizmente, em alguns momentos a nossa percepção estava errada. Foi nesse aspecto, para que fique claro. Acho que esse é um debate profundo da legislação, né? Isso é uma coisa que caberia uma conversa, talvez, no programa aí, para a gente discorrer. Mas é verdade, né? Hoje em dia, a legislação ela coloca a gente numa situação, e digo mais, o calendário, muitas vezes. A gente brigou lá para aumentar o prazo de transferência interna, porque você... Vou viajar um pouquinho aqui, mas volto. Você reclama que tem 9 estrangeiros, que era um debate lá ontem na CBF. Ok. Tem um aspecto financeiro e econômico que no Brasil está muito mais inflacionado o mercado do que nos países sul-americanos. Então, essa é uma primeira questão que tem que ser considerado. Por isso, muitos clubes investiram em jogadores sul-americanos também. Segundo, é que você tem uma janela de meio de ano e você só pode ter transferência interna com o cara jogando 6 partidas. Se fizer a 7ª, tu não pode transferir mais. Isso termina num campeonato do ano que vem, que começa em fevereiro, em março acabou. Então tu chega numa janela de 60 dias lá no meio do ano e tu não pode transferir jogador interno. Onde é que tu vai buscar jogador? No exterior. Então, é complexo isso. Então, quando tu chega ali no meio do ano, faz uma avaliação, né, e erra nessa avaliação e vai para um brete que não tem mais janela para fazer, aonde tu muda? Tu muda ou no comando técnico ou na direção, mas tu não muda mais no elenco. E aí a forma de conduzir aquele elenco é muito importante para que tu não caia num resultado ruim. E nesse caso, tu tens razão. Quando hoje você remunera, você acerta um salário, né, e remunera um atleta, e se o resultado for bom, provavelmente ele vai querer uma valorização, ou vão ter ofertas no mercado melhores do que a que tu tem hoje e que te forçam a discutir alguma remuneração melhor. Se perde, ninguém abre mão daquilo que foi contratado, né? Isto é a realidade. E esse sistema de proteção para os clubes, tanto a Lei Pelé quanto a Lei Geral do Esporte, elas não consideraram isso. E eu acho que os clubes precisariam se unir e pensar em alguma coisa que lhe dê minimamente alguma segurança ou possibilidade de mudar isso. Mas eu quero dizer para vocês assim, que existem exceções. Existem exceções. Existem jogadores, e eu já vivi isso, que procuraram o Internacional, o clube, para ou com dificuldade, e jogadores importantes, ou com dificuldades porque tiveram lesões, ou porque querem permanecer, abrir mão e discutir um salário diferente, com produtividade, com um fixo menor, e acho que esses são exemplos raros, mas exemplos importantes. E existem, né? Mas não é o normal. 2 últimas perguntas. Presidente, tudo bem? Rafael de Vério, GZH. Bom de Vério. Para facilitar, então, fazer a pergunta para o senhor é de resposta mais simples. Às vezes tu pensa que é simples, mas... Não, uma talvez não seja, mas a outra Tá é bem bom. mais simples. O senhor quer o Tite como técnico do Inter para o ano que vem? E se o Inter pensa ou já decidiu sobre a Copa Sul-Sudeste? Cara, eu falei do Tite em termos gerais, né? Eu acho que um grande treinador, mas a gente sabe também do momento que ele está vivendo de retornar, de decisões, né, que ele já externou. Então, não é uma situação simples e também
fechar no nome do Tite é desconsiderar outros nomes que a gente está trabalhando. Então eu não quero ser restritivo em relação a isso, mas é evidente que é um nome importante. E a Sul-Sudeste, a gente não tomou essa decisão ainda, tá? Com a reorganização do departamento, esse deve ser uma pauta, a gente não tem nem informação exata de calendário, questão financeira, né? Nós nem estamos levando, não sei se isso vai gerar alguma receita importante, então para a peça orçamentária nós nem consideramos isso, porque não temos essa decisão. Então vai ser uma discussão que vai ter que ser feita, né, a partir das definições que ainda não tivemos de forma mais clara. Presidente, boa tarde. Mauro Dornelles, da 4DTV. O senhor falou em diversas oportunidades aqui na entrevista sobre um erro de avaliação de perfil de jogadores, de lideranças, enfim. Eu queria perguntar, os colegas perguntaram bastante sobre o nome do Tite, o senhor acabou de falar que considera outros nomes. Se há um perfil específico desse treinador para que não haja esse erro de avaliação, dado um ano que o Inter teve 3 técnicos. O Roger, que tinha um perfil bastante estudioso, né, do futebol, a família Dias, que era um perfil de salvar dessa possibilidade de rebaixamento, e o Abel, que é um ídolo e que, de fato, salvou. Qual é o perfil deste novo técnico? Até porque, na sua eleição, o senhor trouxe isso, né, de romper com o antigo futebol do Inter, de trazer um futebol mais moderno, mais propositivo. Se o senhor tem convicção deste perfil, é um estrangeiro? É alguém da aldeia, como se fala? Quem é esse cara específico de perfil, ainda que não tenha um nome, de fato, fechado? Obrigada. É difícil, Mauro, porque a gente tem um perfil, uma ideia de perfil, mas você não consegue achar uma pessoa que preencha todos os requisitos. Principalmente num momento em que você não tem tantos treinadores no mercado e há necessidade de se fazer essa movimentação. Então, você tem um perfil e, a partir desse perfil, você vai buscando, no conjunto de informações e dados que foram levantados, aqueles que mais se adequam, né, buscando uma adequação aí acima de 50%, 60% daquilo que se imagina. E as circunstâncias deste ano foram circunstâncias diferentes. A gente acreditou no trabalho do Roger, a gente renovou com o Roger, a gente tinha convicção. Em determinado momento, esses resultados não vieram. Veio o título gaúcho, veio a classificação na Libertadores em primeiro lugar num grupo difícil, e até ali as coisas estavam andando bem. Em determinado momento pararam de andar e a conclusão foi de que a gente precisava mudar, e mudar pelas circunstâncias que a gente estava vivendo por um perfil diferente. É diferente agora. Agora a gente está recomeçando o ano, né? E nesse sentido a gente está com um perfil traçado, conversando junto com a Abel, por óbvio, mas a gente sabe que é difícil achar aquele perfil, porque senão era fácil. Esse perfil é aquele cara ali, aí já estava fechado. Mas é um perfil que é difícil de ter uma pessoa, um profissional que preencha todos os requisitos. Esse é o desafio, esse é o exercício que a gente está trabalhando para tentar buscar aproximar deste perfil, de um perfil que venha trabalhar com a necessidade da gente reformular o plantel, com a necessidade da gente trazer para esse plantel um pouco mais de compensações do ponto de vista físico e tático, e ele compreendendo isso, né, com um modelo de jogo, por óbvio, né, que contemple essas características, a gente vai avançar. Eu antes de concluir aqui, eu só queria... Tem um assunto que acho que o clube vai informar, mas gerou aí debates sobre o orçamento. Tá? Nós enviamos a peça orçamentária dia 19 de novembro, antes da 34ª rodada, se eu não me engano, ou seja, na 33ª rodada. Nesse momento, nós estávamos em 15º lugar com 37 pontos. O 14º lugar estava a 3 pontos na nossa frente, entrou na Sul-Americana. Nós estávamos a 5 pontos da Sul-Americana, a 8 pontos do G8, com 15 pontos a disputar, 4 pontos acima do Z4. E ficamos agora, no final do campeonato, a 1 ponto da Sul-Americana. Então,
os prazos regimentais da gente mandar o orçamento não nos permitiam esperar terminar a competição para mandar. Antes que se criem versões, a gente mandou dentro do prazo, porque isso vai para o Conselho Fiscal, 19 de novembro, há um mês quase atrás. Depois o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade. Aprovou por unanimidade, porque a aprovação do Conselho Fiscal é técnica. E dentro das técnicas estava ok o orçamento. Bom, a nossa ideia era, não tendo classificado para a Sul-Americana, levar esse debate para a reunião do Conselho segunda e reformular isso na reunião. Porque o impacto final vai ser pequeno. Por que vai ser pequeno? Porque nós, ao não termos a receita da Sul-Americana, não teremos também as despesas da Sul-Americana. Abrir o Beira-Rio, jogar fora, voo fretado. Então você também reduz. Então o líquido disso a gente consegue, porque também fomos conservadores no orçamento. Ao definirmos posições para o ano que vem, nós definimos na Copa do Brasil chegar nas quartas de final, e não mudamos isso para a reformulação, e definimos o brasileiro também para que não fôssemos acusados de estar jogando a expectativa financeira para cobrir o orçamento em valores altos na posição, em 13º, 14º, e vamos modificar isso para 10º lugar, o que eu considero uma posição extremamente, vamos dizer assim, compatível para que a gente atinja níveis orçamentários, fique claro. Então não tem uma mudança nesse sentido. E sobre os valores de vendas de atletas, a gente tem um valor bruto, mas a gente tem que considerar o valor líquido. Por que isso? Porque o bruto, gente, é o valor que você vende lá, mas você tem que deduzir se o atleta tem participação de terceiro, se tem comissionamento, se tem que pagar outras despesas de remessa. Então, essas despesas, o que vale é o líquido. Então, se fala em 200 milhões, mas vamos falar de líquido. 2021, nós realizamos 72 milhões líquido. 2022, 118 milhões líquido. 2023, por conta do recurso da LFU, nosso projetado era 102 milhões líquido. Nós realizamos 58, porque tinha um recurso da LFU. E aí não seguramos a equipe. Foi o ano que nós disputamos a Libertadores na semifinal. 2024, nós vendemos 178 milhões líquidos. 2025, nós projetamos 117 milhões líquidos. 2026, nós projetamos 118, o mesmo de 2027. De 2025. Então não existe um salto de projeção gigantesca de venda que não seja a mesmo valor ou até menor do que nós já vendemos nos últimos 4, 5 anos. Só para também deixar claro isso, para que esse debate possa ocorrer de uma forma tranquila, porque nós precisamos também ter condições, né, de trabalhar aí nessas outras tantas frentes que a gente tem no próximo período. Tá? Agradeço demais aí a paciência de vocês e, ao mesmo tempo, era importante que a gente tivesse esse momento. Eu tinha me comprometido com isso lá atrás, quando fiz um apelo para que a gente pudesse tratar daquele momento, mobilizar o torcedor. Da mesma forma, depois do jogo final, e acho que aqui cumpri com um dever e uma obrigação, e continuaremos à disposição para que esse momento agora, sem jogos, mas de muito trabalho de reconstrução, a gente possa estar mantendo essa comunicação aberta aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Boa tarde a todos.